O nosso tema de hoje é hiperidrose, que é uma condição em que o corpo produz suor de forma excessiva. E as partes do nosso corpo que são mais afetadas com esse problema são os pés, axilas, o rosto, virilha e a cabeça. Então, nós convidamos aqui uma especialista para nos passar todas as informações sobre esse problema que incomoda bastante quem vive, com essa produção excessiva de suor. Muito boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu estou aqui com a doutora Amanda Tuana Oliveira, não é isso? Dermatologista. Isso, meu nome é Amanda Tuana, sou médica dermatologista e agradeço muito o convite de estar aqui com você falando de um tema que é tão importante e tão presente na nossa sociedade. Às vezes a gente nem se conta, nem se sabe, mas muitas pessoas sofrem por um problema de hiperidrose, que é o excesso de suor. Causa um constrangimento social, porque às vezes as pessoas ficam sempre com aquele aspecto da camiseta suada, formando o aspecto de pizza. Às vezes elas têm vergonha de dar a mão, porque a mão sua muito. Em condições, mesmo que elas não estejam numa situação de estresse, no qual é comum a gente suar, elas começam a ter uma hiperidrose. Então a gente pode entrar nesse sentido para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Doutora, e é uma doença hiperidrose ou é um problema, uma condição? Hiperidrose é um diagnóstico no qual as glândulas sudoríparas produzem muito mais do que deveriam produzir. Elas são hiperfuncionantes. E por isso que é tão importante essa investigação com o médico dermatologista. Por quê? Porque ele consegue ver se é uma hiperidrose localizada, generalizada, para poder fazer o diagnóstico correto a partir de um diagnóstico correto. Então, a hiperidrose é um sintoma. É como uma febre, por exemplo. Então, você faz o diagnóstico para depois fazer um tratamento adequado. Bom, doutora Amanda, a gente sempre tem participação do nosso público aqui, então você que tem alguma pergunta aqui para a doutora, é só mandar sua mensagem para o 869-9927-0783. A gente vai estar aqui seguindo a nossa conversa, esperando a participação de vocês. E como que a pessoa pode detectar quando que ela está suando excessivamente ou não? Porque faz parte do nosso corpo, você suar pelo corpo, porque ele melhora a nossa temperatura? Isso, é isso? Exatamente. A gente sabe que regula, a melhor palavra. Exatamente. Quando a gente fala de suor, é uma condição normal, né? Por exemplo, você faz atividade física, você se põe em um ambiente mais quente, então a gente sua. Mas isso é uma defesa do próprio corpo para regular a temperatura, defender de todas as modificações do corpo. Mas se, por exemplo, você não está numa situação de estresse, você não está fazendo uma atividade física, e começa a suar de uma forma descontrolada, é bom ficar um pouco mais atento e procurar uma ajuda de um especialista. Ok. E quando que esse problema, ele atinge mais os pés, as mãos? Quais são as partes do corpo, doutora? Em geral, como você mesmo tinha falado, é axila, região de palma, planta de mãos e pés, pode ser na região de tronco e dependendo da localização e da região olha essa mão aí, doutora, fica acometida, assim mesmo, molhada desse jeito? Pingando, literalmente. Você vê que às vezes, por exemplo, estudante quando vai fazer prova e aí ele fica com a sensação de tensão, estresse, chega a molhar a prova, fazer assim, manchar bem. Imagina esse problema nos pés, hein? O sapato deve ficar deslizando. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado, usar uma forma muito cuidadosa de orientar o paciente em relação a evitar a transpiração, de usar sapato adequado, porque pode causar até constrangimento e até acidente. Você imaginou? Você tá descalço, suar tanto e escorregar no próprio pé. Então a gente tem que ter atenção, né? Tem tratamento, doutora? Claro que tem. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico correto para poder tratar. Por exemplo, se o paciente tem uma hiperidrose no corpo inteiro, a gente tem que investigar, por exemplo, uma causa sistêmica. Pode ser no corpo inteiro? Corpo inteiro. E aí a gente poderia, se é uma causa sistêmica, como por exemplo uma desregulação da glândula da tireoide, a gente vai fazer o tratamento baseado naquela causa. Um exemplo, se a pessoa suou muito, a gente pode entrar com medicações orais, no quais ela vai controlar a questão da sudorese do ponto de vista de receptores, que são os colinérgicos. E aí a paciente passa a suar menos. Mas claro que todo o tratamento deve ser acompanhado pelo seu médico, porque assim como serve para tratar, tem efeitos colaterais, como, por exemplo, sonolência, pode alterar, por exemplo, a questão da salivação, retenção urinária. Tá, a gente tem uma cartelinha aí onde fala dos tratamentos, eu queria que a senhora fosse falando de cada um, olha, uso de desodorantes antitranspirantes. Isso. Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, na farmácia ou no supermercado, você vê que tem uma
múltiplas opções de desodorante. Então é por isso que é importante você escolher um que controle a sua sudorese, que melhore essa sensação de até odor desagradável, porque ninguém merece, né? Não. A famosa CC. Então a gente tem que ter cuidado. Doutora. Além de orientar a Isso questão a de gente banho. pode até falar sobre um tema, né? Como melhorar essa questão do mau cheiro, né? Exatamente. No suor. E é nessa questão do mau cheiro, do suor, que a gente pode usar um desodorante apropriado para o paciente. E já falando também dessa questão de ficar com o pé molhado, também pode trazer outro problema, que é o mau cheiro dos pés, né? Além- O famoso... Chulé. E além do chulé, a gente também tem que pensar que, querendo ou não, um ambiente quente, úmido, é tudo que um fungo quer, né, para se multiplicar. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, colocar os nossos sapatos na região que pegue um pouco de sol. Então, tem vários cuidados, as orientações para os pacientes. Eu vi lá, entre um dos tratamentos, Botox. Claro. Que é a toxina botulínica, né? Isso que as Exatamente. mulheres utilizam, né? Às vezes para colocar aqui nessa região do rosto. Serve também como um tratamento para esse problema? Sim. Quando a sudorese, por exemplo, é localizada em palma, axila, a gente tenta fazer um tratamento que não vá no corpo inteiro, né? Que seja naquela região localizada. Então, a toxina botulínica, por agir naqueles receptores que a gente falou, da acetilcolina, ela faz esse papel de evitar a sudorese. Tem uma duração de 6 a 8 meses, é feito por médicos dermatologistas e ajuda, sim, nesse processo. Uma paciente que me marcou muito, que às vezes são histórias que marcam, né, a nossa trajetória. E era um paciente que ela falava que o marido já não queria mais ter relação sexual com ela por conta do cheiro, do excesso de sudorese, que ela, quando ia para academia, passava vergonha. E a partir do tratamento, ela conseguiu ter uma vida social. Ela andava sempre com 2, 3 camisas, porque tinha que ficar trocando toda hora. Então, é uma história isso que você marca bem. adquire em que momento, assim? É algo que você... Quando que desencadeia esse problema, essa condição de ficar... Geralmente acaba quando chega na puberdade, né? Então é mais comum. Começa na puberdade esse Isso, problema? aham. Mas tem crianças também que desde a infância têm. São as próprias glândulas que elas nascem que vão sendo hiperfuncionantes. E aí você tem que ficar sempre a vida toda fazendo esse tratamento, ou tem uma cura? Não. A gente pode ter tratamentos que são mais definitivos, como, por exemplo, a retirada cirúrgica das glândulas sudoríparas, que pode ser feito. Outro tratamento que também pode ser definitivo é pelo cirurgião torácico, que ele vai fazer o tronco, a retirada. Aí tira de algumas regiões. Das glândulas? Do nervo. O nervo que inerva e faz as glândulas funcionarem. Então, ele corta do ponto de vista o tronco e aí pode ter uma hiperidrose compensatória. Então, por exemplo, ele faz a retirada a nível de cervical e aí ele fica sem a sudorese dos braços, da axila, mas pode ter uma compensatória em outras regiões do corpo. Doutora Amanda, a gente já tem pergunta para você. Claro. Tá bom? Vamos lá, pode soltar a pergunta. Olha aí, a Liara Estrela, ela é do bairro Cidade Nova. Minha hiperidrose é só na cabeça e no rosto. Vivo eternamente suada. Tem remédio ou só cirurgia? Olha aí a pergunta, bem em cima do que a gente estava falando. Exatamente, né? Que é o tratamento E sistêmico. pode ter, no caso dela, só no rosto e na cabeça? Pode sim. Como também pode ter só nas mãos. Exatamente, ou só nos pés. Por isso que a gente vai sempre pensar num tratamento localizado. A gente tem que avaliar ela corretamente para saber se tem algum ponto específico que seja mais presente. Por exemplo, se for na região da testa, o botox, do ponto de vista estético, pode melhorar também a questão da sudorese. Avaliar o uso de antitranspirantes, ou então até um tratamento sistêmico. Né, mas oral. aí no caso dela, da cabeça, que é no rosto e na cabeça aqui, no cabelo, deve ser aqui na cabeça. Qual só tem cirurgia ou ela tem tratamento medicamentoso? Tem tratamento medicamentoso. Ok. Então vamos lá, tem mais pergunta, produção? Nervosismo pode aumentar a hiperidrose? A Sônia de Luiz Corrêa, no Piauí. Sônia, é muito comum os pacientes relatarem exatamente isso. Quando eu fico nervosa, numa situação de estresse, vou fazer uma prova, vou dar uma entrevista, começa a ter uma sudorese excessiva. É um mecanismo de defesa, né? Só que quando isso se torna muito aumentado, a gente pode procurar ajuda para melhorar esses sintomas. Então, quem já tem esse problema, quando fica numa situação como essa, piora? Piora, exatamente. Então, tem que procurar manter a calma para evitar. Exatamente. Mas é difícil, né? Durante a vida toda você tentar Exatamente. manter muito zen, Mas por isso que a gente tem tratamento. Mais pergunta? Olha aí, a Cleudiane Rodrigues. Boa tarde, Cleudiane. Quais as consequências quando a pessoa tem pouco suor? Olha, boa pergunta. É um sonho, né?
É verdade. Não Sim, ficar não, suado. mas claro. Olha, a maquiagem fica com o rosto todo melecado, né? Mas assim, tem que oleosa, avaliar pele. do ponto de vista individual, né? Porque querendo ou não, se você não suar, que é um mecanismo de proteção, de regulação de temperatura, você pode acabar guardando muita energia, entre aspas, porque vai aumentar muito a temperatura Quais são os corpórea. prejuízos para o corpo de quem não fica suado? Aumenta a temperatura corporal, aí desregulamento do próprio mecanismo fisiológico. Ok. Tem mais pergunta, produção? Olha aí, boa tarde, Tereza. A pergunta da Tereza Gomes. Eu transpiro demais na minha cabeça. O que devo fazer? É exatamente o que a gente tinha conversado do outro caso, né? Região superior da cabeça, tronco, aí pode entrar com tratamento oral ou associar com a toxina botulínica também. Mas tem como fazer o controle desse suor excessivo na cabeça. Uhum. Imagina para a mulher ficar com o cabelo com a cabeça muito suada, né? Aí fica com o cabelo sempre com pouco volume, melecado. E é isso que a gente orienta, porque muitas pacientes pensam, vou pra academia, suo, e meu cabelo acaba ficando muito suado. Lava ou não lava? E aí, pode lavar todo dia? Pois é, pode lavar. Eu lavo todo dia. Exatamente, não tem problema. Pro cabelo é muito melhor você lavar todo dia do que deixar o suor. Então, caso a sua sudorese seja na cabeça depois de uma atividade física, não tem problema, é uma forma do seu corpo compensar aquela atividade física. E que é melhor você lavar assim todo dia do que deixar o cabelo sujo. Então é um mito essa história de que não pode lavar o cabelo todo dia. Exatamente. A gente tem uma determinação de quantos fios normalmente a gente perde ao longo do dia. Então, são de 100 a 150 fios por dia. Então, independentemente de você lavar ou não, o que acontece? As pessoas passam, assim, 5 dias sem lavar o cabelo. Se você botar na conta 100 fios por dia, no 5º dia ela vai cair quanto? 500. Então, acaba que ela pega, vai lavar e vê aquele bolo enorme. Aí fica a sensação, meu Deus, tô ficando careca. E, na verdade, só são os fios que se acumularam ao longo do dia. Vão cair de algum jeito ou de outro, eles vão cair, né? Uhum. Agora, doutora, já que a gente está falando dessa questão do excesso de suor pelo corpo, aí a gente... Você deu um gancho aí que é a questão do cheiro ruim embaixo do braço ou no pé. O que a pessoa deve fazer? Isso é uma bactéria, é um fungo? Por que algumas pessoas têm um suor mais forte? Excelente pergunta. O aumento da própria produção de suor já contribui para um ambiente mais úmido, né? E aí, querendo ou não, a gente tem bactérias, tem fungos no nosso corpo que já fazem parte. E aí, querendo ou não, quando eles têm esse ambiente favorável, eles se reproduzem mais. Então, é por isso que é importante a gente saber orientar do ponto de vista a quantidade de banhos, ao uso de sapatos adequados e, além disso, usar desodorante próprio, né? Então, às vezes, um desodorante com uma porcentagem maior de alumínio pode controlar. Usar melhor. limão embaixo do braço pode? Não, o limão, principalmente, tomem muito cuidado com o limão. É que isso é bem popular, né? Exatamente. Eu faço umas perguntas aqui populares, viu, doutora? Minha mãe deve estar assistindo e deve dizer que já fez isso lá em casa. Mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o limão, porque às vezes a paciente passa na melhor boa vontade para poder melhorar e aí se expõe ao sol e aí fica manchado. Então, tem que ter muito cuidado. Olha, já tem mais pergunta, viu? É. Vamos lá? Ó, a Maria Silvana, de Parnaíba. Você vê que nosso programa aqui, ele passeia pelo Piauí, viu? Com certeza. Boa tarde, Maria. Olha, meu filho fica suando gelado. Isso pode ser hiperidrose? Sim, que é uma das queixas dos pacientes. Eles suam muito e aí as mãos ficam com aspecto gelado, o corpo todo, porque acumula o líquido. Então, pode ser sim hiperidrose. E pode aparecer em criança, no caso? Pode sim. Já que a pergunta da Maria... Isso. É a glândula que é hiperfuncionante. Então... São criancinhas que vão fazer a tarefa de casa e a mãe começa a perceber que E o sua. lápis fica molhando o papel, o lápis escorregando. Deve ser complicado mesmo. Vamos lá, mais pergunta, produção. Olha, Sulidade de Demerval Lobão. Oi, Sulidade, seja muito bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Meus pés suam bastante, até mesmo quando eu estou em local com ar-condicionado. Isso é normal? Sim. Depende também do quanto é o suar. O suar no pé é normal. Se a gente está no ambiente, pode ser que o pé sue. Mas se for em quantidade, mesmo assim, totalmente frio e ficar pingando na meia, causando um desconforto, aí provavelmente é hiperidrose. Aí é bom ela passar uma avaliação para poder usar uma meia adequada, usar um antitranspirante adequado, para poder evitar esse constrangimento, né? Tá, quem tem esse problema deve procurar o dermatologista. Isso, exatamente, para poder investigar a causa e assim fazer o tratamento adequado. E se o tratamento for cirúrgico, vai para qual médico? Cirurgião torácico. Ah, é o cirurgião torácico Isso. que faz essa cirurgia. Exatamente.
Ok, tem alguma coisa que a senhora gostaria de dizer em relação a esse assunto que a gente não perguntou, doutora? Não, tudo esclarecido. Tá tudo Eu acho que esclarecido. serve muito mais de conscientização, né? Até porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento de que aquilo pode ser normal e que aquilo pode melhorar. Então, por exemplo, a paciente que eu contei do caso, ela é extremamente grata porque ela se via numa condição de melhorar a qualidade de vida e isso não tem preço, né? Você vê que o paciente melhora, que consegue ter uma atividade social melhor, sem passar por constrangimento, por exemplo, na academia. É muito importante e dá uma felicidade muito grande. Doutora, para a gente encerrar, que a gente não gosta de deixar o nosso telespectador sem resposta, tem mais uma pergunta. Olha, do Cristino, hiperidrose tem a ver com seborreia? Excelente Boa pergunta, né? Ainda bem que a gente pegou essa pergunta. Exatamente. A gente pode ver o quê? O que é hiperidrose é o quê? Na glândula sudorípara. A seborreia é nas glândulas que produzem sebo. Então, são condições diferentes, mas que acabam que podem estar associadas de forma aleatória, tá? Então, uma contribui com a outra? Não. Não? Não, independentes. Acaba que, por exemplo, se você sua muito, se você não toma os cuidados, pode apresentar... Está a seborreia. Exatamente. Pois é, porque a seborreia precisa dessa oleosidade, é isso? É, mas aí é a produção por outro tipo de glândula. Entendi. Que é a glândula sebácea, né? E aí, do ponto de vista, para quem não sabe, ficou na dúvida da pergunta do ouvinte, né, que a gente agradece a contribuição dele, é no sentido da gente tentar controlar a oleosidade através de um shampoo adequado, de uma rotina de pele adequada, porque é muito constrangedor também do ponto de vista de você usar uma blusa preta e ficar cheia de caspa, né, na camisa. Exatamente. Gente, vamos botar na pauta seborreia, que é outra pauta de seborreia, além dá no rosto também, né? Dá, sim, é aqui no pescoço. Na região da barra. Todo mundo... Da barba aqui, né, exatamente, doutora? A questão que fica muito avermelhado, entre as sobrancelhas. Vamos anotar essa pauta já, tá bom, doutora? Pronto. Gente, eu conversei aqui com a doutora Amanda Tauana Oliveira, dermatologista, uma simpatia. Obrigada. Muito obrigada. Hoje o dia tá aqui, o clima tá diferente, você tá vendo a apresentadora assim um pouco junina, hoje o dia tá diferente aqui pra gente, viu? Bora todo mundo dançar sem suar muito, né? Então, se quiser ficar pro nosso arraiar, fica à vontade, viu, doutora? Obrigada. Tá convidada. Pois um abraço. Obrigada.